Olá, sou Carla Marins, estou aqui para tentar contribuir um pouquinho aí para essa caminhada aí em busca do concurso tão concorrido, né, que é o concurso para o INCA. Bem, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou doutora em saúde da mulher, né, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje sou professora adjunta também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalho no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Lá eu fico com as questões de ensino, pesquisa, né, tento organizar os grupos de pesquisa, né, do Instituto, e é isso que eu faço. Em relação ao concurso, 5 anos já no Aprimore, e aí a gente, né, já vai pegando aquela prática, né, do que normalmente cai, do que é melhor de estudar. E aí, para focar bem aí nesse módulo do INCA da saúde da mulher, é importante a gente se fixar nos conteúdos das publicações do próprio INCA, né? Então, vocês vão ver que muitas coisas vão se repetir com o que é do Ministério da Saúde, o que não é errado, porque eles têm um convênio entre o INCA e o Ministério da Saúde, então acabam que todas as publicações das duas instituições, elas acabam seguindo o mesmo padrão. Então, isso é bom, porque não é aquele concurso tão específico a ponto de anular o que você aprendeu na faculdade. Então, vamos começar. A gente vai começar falando sobre as questões epidemiológicas, o que a política da saúde da mulher traz para a gente em relação ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Bem, com certeza vocês já devem ter escutado ou lido na faculdade que existe a Política Nacional Integral à Saúde da Mulher. Dentro dessa política, nós temos alguns objetivos gerais, né, que fala sobre a ampliação do acesso, melhoria da qualidade geral da população feminina. Mas nós temos alguns objetivos específicos. Dentro desses objetivos específicos, nós temos a redução da morbimortalidade por câncer na população feminina. Então, eu acho que a melhor forma da gente pensar é que quando a gente fala assim, vai cair no concurso, ou é importante você estudar isso, é porque isso faz parte da política que a gente tem hoje, que é a política de saúde da mulher. E isso, até bem pouco tempo atrás, isso não integrava essa política. Então, é uma coisa bem importante. Então, dentro desse objetivo específico, a gente tem, né, a questão da organização da referência e contra-referência, que é aquilo que o SUS diz, então isso é geral para todo mundo. Então, pensar desde a detecção, desde o diagnóstico, até mesmo o segmento, reabilitação dessa mulher. Outro ponto interessante, que não sei nem se você já ouviu falar ou já leu isso em algum lugar, é que existe uma lei federal, né, que prevê uma cirurgia de reconstrução mamária com silicone para aquelas mulheres que fizeram uma mastectomia. Então, todas aquelas mulheres que retiraram a mama têm a oportunidade ainda pelo SUS de fazer essa reconstrução. É claro que só são candidatas a fazerem essa reconstrução aquelas mulheres que já têm um prognóstico bom, né, descobriu muito cedo o tumor, né, conseguiu fazer o tratamento com maior percentual de cura. E um outro ponto que é interessante é que, como eu estava falando, né, existe esse convênio do Ministério da Saúde com o INCA, e aí existe um programa Viva Mulher, né? Dentro desse programa Viva Mulher, todas as mulheres que são cadastradas, né, que estão em tratamento nessas patologias, elas acabam sendo incluídas nesse programa. Então, eles aproveitam que aquela mulher está ali e começam a pedir o teste de HIV, o teste de sífilis, busca de outras DSTs, o próprio HPV. Então, eles começam, ela está fazendo busca do câncer de mama, mas aproveita e verifica se tem alguma lesão precursora, alguma probabilidade também do câncer de colo de útero. Bem, então, como eu falei para vocês, esse programa Viva Mulher é um convênio do Ministério da Saúde com o INCA, que na realidade é para colocar em ação o objetivo específico da política nacional. Então, é você tentar aumentar o acesso, né, reduzir a mortalidade, diminuir as repercussões físicas, psicológicas, sociais que essa mulher vivencia nesse período. A oferta de serviço para prevenção e detecção precoce, né, isso a gente vê que o tempo todo o governo mostra, né, que quanto antes você detecta, melhores são as chances de cura, de sobrevida, né? Então, essa coisa da detecção precoce, é sempre as questões são voltadas para a prevenção, para o controle do câncer. E o tratamento e reabilitação das mulheres que estão passando por esse problema. Bem,
Outro ponto, né, que é muito interessante é que o ideal que para que isso aconteça tem que formar uma rede integrada em que até mesmo a sociedade saiba, né, onde procurar e que tenha esse acesso, que tenha o segmento, né? Os profissionais precisam ser treinados para isso, né? E na realidade o objetivo dessa capacitação e treinamento é sempre melhorar o acesso, né, e melhorar a eficácia do programa do controle ao câncer. Bem, então assim, existe um objetivo específico, né, dentro dessa questão de controle, em que eles pensam principalmente nas ações que envolvam a detecção precoce do câncer de colo de útero, em que você detecta lesões precursoras antes de virar o câncer, e você conseguir o tratamento de 100% dessas mulheres que descobriram as lesões precursoras, porque assim você encerra o ciclo antes de desenvolver um câncer propriamente dito. E aí, no Ministério da Saúde, no SUS, existe um plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis. Dentro desse plano de ações, nós temos alguns dados que são específicos para o câncer de mama e para o câncer de colo de útero. Esse plano nacional, ele tem o objetivo de implementar políticas públicas que tenham essa função de controle e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e focando principalmente nos fatores de risco, que se você parar para pensar, os fatores de risco das doenças crônicas, né, eles são muito parecidos, então, quando você promove a promoção da saúde, você acaba evitando, né, ou diminuindo as chances de uma doença crônica, né, que é tão comum no nosso meio. Fortalecer serviços de saúde para atender esses portadores de doenças crônicas. E aí, quando a gente foca na questão do câncer de mama e câncer de colo de útero, existe uma meta, né, ou melhor, algumas metas nacionais que devem ser atingidas. E aí, então, eles falam que deve-se aumentar a cobertura da mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Nesse momento, você não precisa guardar essa idade, é só entender qual é o perfil, a gente depois volta a falar do rastreamento e das idades. Ampliar a cobertura do exame citopatológico para mulheres entre 25 e 64 anos, então, que é o preventivo, né? E tratar 100% das mulheres para aquelas que tiveram algum diagnóstico de uma lesão precursora. E aí isso antecede, né, o aparecimento do câncer. Então, seria uma coisa bem interessante em relação ao prognóstico, né, geral da população. Bem, então, a gente focando na parte epidemiológica, né, do câncer de colo de útero, né, a gente sabe que é um problema de saúde pública, né, a gente vendo aí pela última publicação de estimativas epidemiológicas do INCA, é o Estimativas 2012. E aí eles tinham, né, eles esperavam para o Brasil 17.540 novos casos de câncer de colo de útero, que dava mais ou menos aí de 17 casos a cada 100 mil mulheres. Então, na realidade, é um número bem alto. E se a gente parar para pensar, esse número ele tende até a aumentar no momento em que você melhora o acesso. Desde o momento em que as mulheres passem a fazer o Papa Nicolau, a gente vai descobrir mais mulheres com câncer de colo de útero. Bem, uma coisa bem interessante que eu acho que é importante você anotar ou guardar aí na sua mente é que nós temos, epidemiologicamente, uma diferença entre as regiões, a região sul-sudeste e a região de norte-nordeste. O câncer de colo de útero, ele tem muita relação com pessoas, e aí mulheres, que tenham uma maior vulnerabilidade social. E aí são aquelas pessoas que têm maior dificuldade de acesso, que não fazem um preventivo, enfim. E aí, por conta disso, na região norte é o câncer mais incidente. Ele passa à frente do câncer de mama. Então, é para a gente lembrar que o câncer de colo de útero, ele vira primeiro colocado nesses lugares do norte, né, por ter maior vulnerabilidade social, por ter dificuldade de acesso, né, e aí na região sul-sudeste, né, passa a ser o contrário. As mais recentes estimativas mundiais apontaram
529 mil novos casos de câncer em mulheres para o ano de 2008. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, é uma população muito grande, né? E virou o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Na realidade, a incidência do câncer de colo, ele é mais importante, ele é aumentado normalmente nos países em desenvolvimento, né? Mas em relação aos países em desenvolvimento. A incidência do câncer de colo de útero, ele está normalmente na faixa etária dos 20 aos 29 anos, a partir das lesões precursoras do câncer, mas o pico é entre 50 e 60 anos. Então, vamos lá. O câncer de colo de útero, ele tem uma progressão lenta. E existe uma fase pré-clínica em que surgem lesões que ainda não são câncer. Acontece que essas lesões, essas transformações, elas acontecem pelo contato com os fatores de risco. E aí, o que acontece? Isso pode começar a surgir, de acordo com o INCA, entre os 20 e 29 anos, mas é pouco frequente. E aí, o câncer de colo de útero normalmente se dá a partir dos 50 anos de idade. E aí, olha que coisa louca, né? Nós temos, então, um câncer em que nós temos um preventivo, que você consegue detectar uma lesão e tratá-la antes de virar o câncer. Acontece que nós temos um problema grave aqui no Brasil, que cerca de 6 milhões de mulheres entre 35 e 49 anos nunca realizaram um Papa Nicolau. Então, o dia que realmente essas mulheres resolverem fazer os seus exames, a gente vai ter aí uma mudança, né, nessa estimativa, uma mudança nesse pico de incidência. A gente finaliza, então, aqui essa aula e aí depois a gente continua.